Estou por aí, por aqui, estamos em reforma. Vamos continuar então o estudo sobre Jesus? Como eu disse ontem, que o tema de hoje, vai será esse, ó. Não tenho nada a ver com a morte de Cristo. Tenho. Vamos saber então se nós temos ou não a ver e o que temos a ver com a morte de Cristo. Olha o tema de hoje. Jesus, quem ele é? Aceite a cruz. A morte na cruz era prolongada e torturante. As vítimas de crucificação enfrentavam algo entre a vida e a morte durante horas ou até dias, dependendo do quanto haviam sido torturadas antes. Eram presas à cruz com cordas e pregos. Soldados romanos enfiavam pregos de metal nos pulsos e ambos os pés da vítima. Aí juntava os pés e colocava o prego. Imagina como deveria ser torturante mesmo a pessoa ser pendurada pelos pulsos e pelos pés numa cruz. O peso do corpo, imagina se não. Eu imagino que doía bastante, que doía muito. Mas não tinha o que fazer, era o plano de Deus e Jesus veio executar o plano de Deus. Essa era a função dele. Jesus estava consciente e sabia como seria o fim. Quando morreu, pareceu ser um ato deliberado de sua vontade. A maioria das vítimas amaldiçoava e gritava. Entretanto, Jesus disse: está consumado. Ou seja, finalizei meu objetivo, finalizei o plano de Deus, cumpri a minha missão. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, em João 19, verso 30. E morreu com uma oração, em Lucas 23, verso 46. A morte havia chegado e, através dela, Jesus consumara a obra de salvação do Pai. Não podemos ser cristãos sem a cruz. A cruz nos diz que nossos pecados foram apagados. A cruz nos diz que é um Deus totalmente santo, pensa na nossa natureza pecaminosa. Ela precisa ser julgada. Alguém precisava ser punido por nossos pecados. Seríamos nós ou um substituto. A cruz nos deu o nosso substituto, Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. A maior parte do mundo não sabe o que isso significa, não considerá-lo digno. Entender de forma errônea a obra que ele operou na cruz, viver como se ele nunca tivesse vivido ou morrido, rejeitar seu pedido para ser o Senhor de nossas vidas, ou relegá-lo a um breve momento de Páscoa, na Páscoa ou no Natal, é desprezá-lo como os soldados romanos fizeram quando o crucificaram naquele monte. Rejeitar Jesus é jogar fora a única chance de perdão. Jesus morreu em nosso lugar numa cruz de madeira há 2000 anos para que pudéssemos ser perdoados. Somente precisamos aceitar esse perdão. Somente precisamos aceitar esse perdão. Precisamos aceitar a cruz. O oficial do exército romano percebeu que algo extraordinário estava acontecendo e disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Podemos frequentar uma igreja regularmente, ensinar na escola bíblica dominical e até cantar no coral. Podemos. Porém, se recusarmos a cruz, estaremos fora do céu. Não adianta nada. Você e eu não temos acesso ao céu a não ser através da porta que tem o formato da cruz. Ser indiferente é rejeitá-lo e gritar junto à multidão: crucifica-o. Gente, olha que tremendo esse texto. A maior parte do mundo das pessoas
não sabe o que significa a morte de Jesus na cruz. Porque se você não considerar Jesus como digno, como o que ele fez foi um ato digno, você está. Ou você, por exemplo, se você não considerar o que Jesus fez um ato digno, você nunca levar em conta assim que Jesus ele veio, que ele era filho de Deus, que ele viveu, que ele morreu. Se você rejeitar que Jesus era filho de Deus, morreu na cruz para te salvar, e só lembrar dele na Páscoa e no Natal. Isso foi o que os soldados romanos fizeram. Se você não considerar que tudo isso que Jesus fez por você, você está jogando fora a sua chance de perdão, a sua chance de ser salvo. Quando você não considera quem era Jesus e o que ele veio fazer e o que ele fez por você, você está jogando fora a sua chance de ser perdoado, a sua chance de ter uma salvação através de Jesus. Porque através da cruz, através do sacrifício que Jesus fez na cruz, que nós temos o direito da salvação. Mas a única coisa que ele espera de nós é que nós reconheçamos o sacrifício dele, reconheçamos que ele morreu por nós na cruz. Precisamos aceitar a cruz, aceitar que Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Aí a leitura de hoje está em Marcos 15, verso 21 ao 41, sobre a crucificação. Tá passando na série da Record sobre esse exato momento, Jesus sendo entregue, Jesus foi entregue a Pilatos e aos sacerdotes por Judas. Judas traiu Jesus. Então, tá passando isso na Record, tô assistindo e é muito forte. Ler a Bíblia é uma coisa, agora assistir, você consegue perceber coisas que você não imagina quando você lê. Você vê o semblante, você vê a tristeza, a dor de Jesus no monte orando, enquanto os discípulos estavam cochilando, dormindo. Não estavam vigiando, não. Jesus pediu para eles vigiar, enquanto Jesus orava e clamava ao Pai. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Jesus chamou a atenção deles. Ei, vocês estão dormindo? Eu pedi para vocês vigiar. E aí eles acordaram e Jesus voltou a orar, passou a madrugada orando e os discípulos dormindo. E assim foi a madrugada. Eu vou ler para vocês para finalizar o estudo de hoje. Depois segue, né? Tem mais estudos ainda falando sobre isso. Jesus crucificado. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, o monte da caveira, onde eles faziam a crucificação. Por isso que o nome já quer dizer caveira, porque lá a pessoa era levada à morte de cruz, ficava lá até morrer. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Jesus sentiu sede. E eles deram para Jesus vinho para ele tomar. E, havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre elas sortes para saber o que cada um levaria. Tomaram as vestes de Jesus, partiram ela em pedaços e foram lançar sorte para ver quem ficaria com a roupa de Jesus. Imagina, pessoa, Jesus lá na cruz, morrendo, agonizando, e eles lançando sorte para ver quem ficaria com a roupa de Jesus. E era a hora terceira e o crucificaram, e por cima dele estava escrito a sua acusação: Rei dos Reis, Rei dos Judeus, né? Então escreveram lá, Rei dos Judeus. Era a acusação de Jesus, porque ele não tinha nada que o acusasse. Ele foi crucificado ao lado de dois bandidos, dois salteadores,
que tinham culpa no cartório para estar lá na cruz. Jesus não. A única acusação era rei dos judeus. Eles não aceitavam que Jesus era rei, que Jesus era Messias, que Jesus era filho de Deus. Eles não aceitavam isso. Por isso, Jesus foi crucificado. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, dizendo, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, dos escribas, diziam uns para os outros zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Imagina a cena. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Até os bandidos estavam maldizendo Jesus. Eles queriam que Jesus mostrasse que era filho de Deus, que ele descesse daquela cruz, que ele se salvasse, que ele salvasse os bandidos, que ele fizesse coisas ali, obras ali, para mostrar, para provar para o povo que ele era o filho de Deus. Ou seja, até na cruz ele foi tentado. Vai, desce daí. Você não é filho de Deus? Não era você que ia derrubar o templo e reconstruir em 3 dias? Gente, nem para Jesus morrer na cruz ele teve paz. Agoniando, sendo tentado, e as pessoas querendo que ele provasse quem ele era. E aí, em chegada a hora sexta, houve trevas. Houve trevas sobre a terra até a hora nona. Quando chegou a hora sexta, o céu fechou. O céu escureceu, se fechou. O céu ficou de bronze, como a gente diz, quando a nossa oração parece que não chega no céu. A gente fala, o céu ficou de bronze. Nesse momento, o céu fechou. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus exclamou ao Pai, por que me desamparaste? Como se Deus não estivesse ali vendo, como se Deus tivesse se ausentado, não estivesse percebendo o que estava acontecendo. Jesus se sentiu abandonado. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, eis que ele chama por Elias. Quando Jesus fala Eli, Eli, ele está clamando ao Pai. E eles entenderam de longe, ele está chamando por Elias, que é para Elias vir socorrer ele. Alguma coisa assim eles entenderam. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a numa ponta da cana, assim colocou o vinagre na ponta da cana e levou lá até a boca de Jesus, para que Jesus pudesse tomar aquela água, né? Aquele vinho, que Jesus estava com sede. Então ele embebedou uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo daí. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. O véu do templo é rasgado. De alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expira, disse que assim ele clamou e expirou, dizendo, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, o de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém.
Gente, é isso. No momento que Jesus estava na cruz, que ele foi tentado, até naquele momento que eles estavam duvidando que ele era filho de Deus, queria que ele provasse. Jesus aguentou tudinho quieto, calado. Jesus só clamou. Ele sentiu como se ele estivesse abandonado por Deus, que Deus não estivesse ali vendo aquela cena. E ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E nesse momento foi quando o céu escureceu, se fechou, fechou o céu. E Jesus expirou, saiu todo o ar do pulmão dele, o espírito dele voltou para o Pai, ele saiu dali, ele se foi. As forças se acabaram e Jesus expirou e ele entregou o espírito dele a Deus e ele morreu ali. E nesse momento, quando o véu do templo se rasgou, parece que o céu partiu ao meio. Houve os fenômenos naturais, imagino que houve um rebuliço nos filmes, na série a gente vê. Vai passar hoje na Record, continuação. Porque Jesus vai ser crucificado hoje. Provavelmente hoje ainda mostre quando dá uma ventania, como dá uma estremecida. É como se o mundo desse uma sacudida. É porque ali foi a hora que Jesus morreu, foi consumado, o véu do templo se rasgou e depois vem todos os acontecimentos pós a morte de Jesus, que nós vamos continuar a leitura. Gente, a próxima leitura, inclusive, é: por que devo colocar as coisas de Deus em primeiro lugar? Essa é a próxima leitura. E a leitura de hoje, eu quero só deixar claro, é assim: tudo isso que Jesus fez por nós, para nos salvar, a única coisa que ele espera de nós é que aceitemos a salvação. Aqui, ó. É que nós aceitemos a salvação. Precisamos reconhecer que Jesus foi digno, que ele morreu, que ele operou a obra dele na cruz. Para que nós pudéssemos ter direito, ter uma chance de perdão, ter direito à salvação. Não adianta a gente ignorar Jesus como Filho de Deus, ignorar que Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz foi por nós. Não adianta a gente fechar os olhos para tudo isso e não enxergar tudo isso e chegar na Páscoa, a gente comemorar a Páscoa, chegar no Natal, a gente comemorar o Natal. Seria, como que fala? É incoerente, seria hipocrisia. Hipocrisia. Você não reconhecer Jesus como Salvador, como Filho de Deus, que morreu na cruz para perdoar os seus pecados, os meus pecados, o nosso pecado. Aí chega na Páscoa e no Natal você quer comemorar. Então, não vamos ser hipócritas. E também não adianta a gente ir para a igreja regularmente, todo dia na igreja, a gente ensina na escola dominical, a gente canta no coral, a gente varre o chão da igreja, a gente faz tudo na igreja. Se a gente não reconhecer que é através de Jesus podemos ter direito à salvação. É a mesma coisa que a gente se juntar com quem crucificou a Jesus, com a multidão e dizer crucifica-o. É a mesma coisa. Então, que possamos reconhecer a cruz, aceitar a cruz, para que nós temos direito à salvação. Jesus fez tudo isso de graça. Ele não pediu, ele não exigiu que você, eu vou morrer por você, mas você precisa. Jesus não disse nada disso. Ele morreu de graça. E a nossa salvação é de graça. A única coisa que nós precisamos fazer, o que parte de nós, é aceitar. Agora imagina, você teria coragem de morrer por alguém? De graça, sem que a pessoa te pedisse, sem que a pessoa te falasse nada. Você morrer pela pessoa, sem nada em troca? A única coisa que a pessoa deve fazer é aceitar. É só aceitar que você morreu por ela, para salvar ela. Imagina,
se a gente teria a mesma coragem que Jesus teve. Ele morreu por todo mundo, por todas as pessoas. E a única coisa que nós temos que fazer é aceitar e reconhecer. Somente. Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, aceitar que Jesus morreu na cruz, aceitar que Jesus é Filho de Deus. Somente. É claro, obedecer. Aceitar e obedecer. Seguir os mandamentos, seguir a palavra de Deus. Tá bom? É isso que eu gostaria de deixar hoje. Amanhã continuamos a leitura e eu agradeço. Bom dia para vocês, ótima sexta-feira. Até amanhã.